Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá a todos, eu me chamo Danilo Maciel. Hoje nós vamos continuar a aula de fitoterapia. Na primeira aula nós falamos um pouco sobre a parte teórica, os conceitos importantes da fitoterapia. E nessa aula eu quis trazer uma coisa mais prática, alguns exemplos de forma que a gente pode usar a fitoterapia no nosso dia a dia. Como o nosso foco é principalmente a atenção primária, eu não quis trazer aquelas aulas mais tradicionais de alguns cursos que falam qual é o princípio ativo e uma parte muito teórica, porque eu acho que não fica prático no dia a dia para a gente usar. Porque você aprende tudo sobre a planta, mas não como usar ela. Também não quis focar muito sobre o extrato seco, que embora o extrato seco seja uma forma prática de usar as plantas e muito comum, quando a gente pensa em atenção primária, às vezes uma pessoa no interior, numa zona rural, não tem acesso a uma farmácia de manipulação para fazer o extrato seco. E muitas vezes, mesmo que eles tenham acesso, ela tem um preço um pouco mais elevado. Então, principalmente aquele paciente que muitas vezes fala, doutor, nem consigo usar um remédio se não for o que eu consigo pegar de graça aqui na unidade ou na farmácia. Aí não ficaria muito prático. Por mesma situação, não quis falar muito sobre os remédios fitoterápicos que a gente tem nas farmácias hoje em dia. É muito fácil achar remédios fitoterápicos agora nas farmácias, mas geralmente eles têm um preço um pouco mais elevado, então às vezes dificulta o acesso, e também no interior ou na zona rural não é fácil de conseguir às vezes nas farmácias. Então, se vocês quiserem prescrever esse tipo de remédio, somente se você morar no interior, às vezes vai na sua farmácia local, vê o que eles têm, ou se mora numa cidade grande, ou numa cidade que tenha farmácias de grande rede, pode olhar no site mesmo, tem muitas medicações fitoterápicas lá, mas o problema geralmente é o preço delas que dificulta. Então, eu quis trazer uma fórmula que a gente pode passar para o paciente, às vezes com coisas que ele provavelmente já tem em casa, ou então coisas que ele consegue no supermercado mesmo, ou se precisar ir numa loja de produtos naturais, ele consegue comprar por preço que encontra e ele mesmo fazer a medicação. Então, a primeira que nós vamos falar são alguns xaropes. Os xaropes, cada um tem sua indicação, a gente vai falar sobre ele, mas uma coisa comum, talvez vocês vão perceber, é que muitos deles têm uma quantidade grande de açúcar ou de mel para dar essa consistência do xarope. Então, quando você está diante de um paciente que tem um diabetes ou uma restrição calórica, talvez não seja uma boa opção. Mas para a maioria dos pacientes, são opções que a gente pode usar e ensinar eles a fazer em casa também. Esse primeiro xarope aqui que a gente vai falar, ele é um xarope, na verdade, veio até da medicina indiana. Ele é tido como um xarope afrodisíaco. Mas na medicina indiana, o afrodisíaco não quer dizer apenas aumento da libido, né? Ele pode ser usado por isso, mas ele também é usado no sentido de revigorante, de dar mais energia, disposição, e também pode ser usado pensando na saúde reprodutiva. Então, é um xarope que a gente pode recomendar, por exemplo, para aquele paciente que às vezes está mais cansado, fadigado, mas você não encontra uma causa específica, talvez nos exames. Ou então aquela pessoa que está tentando engravidar, não tem alguma alteração mecânica que está justificando a dificuldade de engravidar, mas ele está tendo maior dificuldade. Ou até um casal que quer engravidar, mesmo que não tenha nenhum problema, eles só relataram, vai começar às vezes já a usar um ácido fólico, alguma orientação, você pode tentar usar ele como uma ajuda a mais também, pensando na saúde reprodutiva. Então, como que a gente recomendaria o paciente a fazer? Então, ele precisaria de noz moscada, então 5 gramas. Então, por exemplo, a noz moscada em pó, né? Ele consegue geralmente no supermercado mesmo. Cravo em pó também, 5 gramas. Esse não tiver no supermercado, em farmácias de produtos naturais tem. O gengibre também em pó, 5 gramas.
Uva passas, 300 gramas, e a água, 1 litro dela. Então a gente recomenda ferver até ficar meio litro, então vai concentrar bem o xarope, por isso que essa consistência de xarope, e como a uva passas tem uma quantidade maior de açúcar, né, ele fica um pouco mais adocicado também. Então coloca tudo na panela, ferve até chegar meio litro, depois coa, pode ser com um pano mesmo. Depois vai acrescentar meio quilo de rapadura. Então ele já tinha muito açúcar, a gente acrescenta um pouco mais de açúcar, né? E vai ficar fervendo até chegar ao ponto de xarope. Se quiser ainda adicionar um pouco de mel depois de esfriar, pode, mas é opcional. Então ele fica um xarope bem consistente. A gente recomendaria um cálicezinho, que seja tipo uma dosezinha de, aquelas de dose mesmo, bem pequenininho, 2 vezes ao dia para um adulto. Então o objetivo seria que ele usasse isso para ajudar na energia, disposição, na libido, se for o caso, ou se tiver desejo de engravidar, para ajudar nesse processo também. Então, são todos produtos que geralmente o paciente ou ele já tem em casa, ou então geralmente no supermercado ele consegue com um preço mais em conta e pode fazer em casa mesmo. E tem um outro xarope que a gente pode pegar 500 ml de um limão, então provavelmente o paciente já tem limão em casa ou consegue acesso fácil, 250 ml de caldo de gengibre. Aí quando a gente pensa no caldo, melhor seria pegar o gengibre mesmo, comprar no supermercado, aí pode ou ralar ele ou cortar em pequenas rodelas e espremer ele. Se tiver até acesso a uma centrífuga, pode ser feito na centrífuga, mas isso é menos comum, mas geralmente moendo ele bem e apertando, ele sai bem o caldo. E 750 gramas de açúcar mascavo. Eu falei, tem uma quantidade maior de açúcar. Aí esse é bem parecido com o outro, vai misturar tudo numa panela, levar ao fogo e ficar mexendo, né, para não queimar, até chegar no ponto de xarope, que é aquela consistência um pouquinho mais espessa, né? Esse aí a gente pode usar principalmente para pessoas que têm algum problema na parte digestiva, às vezes digestão fraca, aquela pessoa que fala que come, parece que fica muito empaturrada, que fica o dia inteiro passando mal, fica o dia inteiro com o estômago cheio, ou que tem também sintomas meio irregulares, tipo assim, fala, tenho muito gases, eu fico mais nauseado, tenho vômito, mesmo comendo pouco. Ele também pode ser usado para auxílio na imunidade, principalmente aquelas pessoas que têm infecções diárias repetitivas, então tem muitos resfriados durante o ano, ou tem aquela tosse mais purulenta, mesmo sendo pneumonia, né? Mas mais um resfriado, uma gripe constante. E geralmente o modo de usar seria um cálice também, ou seja, uma dosezinha, 2 a 3 vezes ao dia, principalmente antes das refeições. Essa dose pensando no adulto. Então, uma diferença que a gente vê muito quando a gente pensa na fisioterapia, principalmente desses produtos que tem no dia a dia, o que difere muitas vezes entre você usar como um tempero, como uma fruta, né, algum suco, só como alguma coisa para tomar, prazerosa, é a quantidade, né? Então, uma quantidade mais frequente todo dia, uma quantidade maior para realmente ter uma ação como remédio nesse caso, não apenas como uma fruta ou como um tempero. Outro xarope que a gente pode recomendar também seria um com mel, então 200 ml de mel, o gengibre, que seria a mesma ideia da raiz fresca, e o caldo, 60 ml. Então eu falei, ou pode fazer um extraído na centrífuga, que é menos comum, ou então ralar ele e espremer para conseguir o caldo. O açafrão, ou em pó mesmo, 2 colheres de chá, e o cravo da Índia, em pó também, 1 colher rasa de chá. Junto com isso, o limão, o suco de 60 ml de um limão. Esse, diferente dos outros, não precisaria aquecer. Pode levar mesmo um recipiente de vidro, bem higienizado, e misturar tudo. Não precisaria levar ao fogo em nenhum momento. Esse daí dá para deixar ele fazer o uso diário até terminar o frasco, geralmente 2 vezes por dia também. Ele não pode ser guardado mais de 10 dias, né? Como os outros, ele não foi aquecido, então ele tem esse tempo de uso. Os outros podem guardado num frasco bem fechado, na geladeira, eles duram alguns meses. E o recomendado seria já começar a usar assim que preparar ele. Então também 2 dosezinhas por dia para ajudar principalmente na parte da imunidade também. Então aquelas pessoas que têm estados frequentes de gripe, resfriados, faringite, tosse, essa parte de via aérea superior, já tem muitos estudos, né, mostrando que o mel ajuda com a tosse, e esse ainda vem com os outros componentes para dar uma ajuda maior. E agora ele pode ser cometido uma vez, uma colher de sopa, 2 até 3 vezes por dia. Já pensando na criança, desde que a criança é uma idade que pode o uso do mel, né? Aí pode ser uma colherzinha de chá menor 3 vezes ao dia. Então, isso já é uma forma de a gente tentar ajudar o paciente que tem essas queixas, principalmente da imunidade mais fraca, resfriados frequentes, e que ele pode fazer em casa mesmo.
Tem esse outro xarope que ele é um pouquinho diferente, porque ele tem 5 gramas em pó da folha da alfavaca, 5 gramas em pó da folha da hortelã, 2 gramas do alcaçuz, 1 grama do cravo e 5 gramas da canela. Então esse, talvez o cravo e a canela seja mais fácil de achar, né? Os outros, geralmente em farmácia, em lojas de produto natural, consegue eles também. E, como a gente vê, usa uma quantidade bem pequena. Então, mesmo se o paciente precisar comprar, às vezes, uma quantidade um pouquinho maior, vai durar um bom tempo. E o pó em si, ele deixando bem armazenado, fechadinho no lugar seco, também dura muito tempo. A ideia desse xarope seria o quê? Pegar 600 ml de água, misturar ele com esses ingredientes em pó, né? E ferver até reduzir a 300 ml, ou seja, metade da água que você colocou. Então, você iria coar essa mistura, né, que você fez, adicionar 20 ml de caldo do gengibre, misturar com 350 gramas de açúcar, de preferência um mascavo mesmo, e levar ao fogo e ficar cozinhando também até virar um xarope. Aí esse xarope mais consistente, a gente pode recomendar ao paciente a usar 3 vezes por dia uma colher de sopa. Esse também pensando principalmente na via aérea, então aquele paciente que tem muita tosse ou muitas gripes, resfriados durante o dia, durante o ano, né? Também pode ajudar um pouco na parte da indigestão ou até na inapetência, se for aquela diarreia, desde que não seja aquela diarreia infecciosa, mas aquela diarreia às vezes mais constante, dependendo do que come, pela digestão mais fraca, ele pode ajudar. Então esse a gente faria como 100 gramas de gengibre fresco, ralado também, o suco de 2 limões médios, 5 colheres de chá de açúcar mascavo e 2 colheres de chá de sal, um sal normal mesmo. Aí você também mistura e, no lugar fresco e seco, pode conservar na geladeira e tomar uma colher de sopa 3 vezes ao dia, entre as principais refeições. Esse xarope também, ele não precisaria levar no fogo, né? Ele pode ser feito e já ser consumido direto. Também por não ser levado ao fogo, ele dura pouco tempo, também menos de 10 dias ele tem que ser consumido, mas com essa dose ele também não duraria nem os 10 dias, né? A gente teria que fazer mais vezes, mas costuma ter uma boa resposta, principalmente nesses quadros agudos, e é fácil, coisa que o paciente pode fazer em casa mesmo. Outro exemplo que a gente também pode recomendar, eu trouxe vários exemplos com indicações parecidas, porque depende também do que o paciente tem em casa ou do gosto dele, né? Se alguma coisa ele não gostar, você pode trocar por outro xarope. Uma opção para eles também pensar na parte de infecções respiratórias constantes ou na parte de intestinal também, somente esse focado mais na parte de constipação, seria o mel também, só que esse com quantidades maiores de mel, 120 ml, 100 gramas de gengibre fresco ralado e 2 colheres e 2 limões frescos, né, um chá de 2 limão. E aí pode associar também o açafrão nisso, com 2 colheres rasas de em pó. Aí esse também seria sem levar ao fogo, mistura, conserva na geladeira, só uma colher 2 a 3 vezes ao dia. Então essas são as opções de xaropes que a gente pode recomendar. Eu falei, a maioria deles é pensando na parte da imunidade também, que pode ajudar. E o problema deles é que tem uma maior quantidade de açúcar, né? Então, também trouxe algumas opções que não teriam essa quantidade grande de açúcar e também coisas que o paciente consegue fácil. Uma opção que pode ser usada também é a pimenta do reino. A gente vai ver pela quantidade aqui a diferença da pimenta do reino que a gente usa como remédio, né, do que a pimenta do reino do dia a dia, como tempero, é realmente a quantidade. Então, quando a gente está pensando no uso da pimenta do reino, a gente usa de 100 gramas a 500 gramas por dia, dividido em 2 a 3 vezes, que pode ser misturado numa água, como se fosse um chá, ou num leite também. Geralmente, o recomendado seria começar com doses mais baixas e ir aumentando dependendo da resposta do paciente para evitar algum efeito colateral. A gente vai falar um pouquinho deles lá na frente. Então, a ideia dele seria fazer tipo uma infusão, uma decocção, como a gente explicou na primeira aula, e aí o paciente toma meia xícara de chá 2 a 3 vezes ao dia. Então ele pode começar com 100 gramas, por exemplo, se não teve nenhum problema, mas também às vezes não ajudou tanto, aí pode ir aumentando um pouquinho. Só não seria bom começar logo com 500 gramas, porque se o paciente passar mal, pode ser mais incômodo para ele. Então, a pimenta do reino, ela tem uma ação principalmente na parte da digestão. Então, ela pode ajudar também que o paciente tem aquela digestão mais fraca, mais sintomas gástricos, ou então também a parte expectorante, então, se ele está com mais parte respiratória, ele pode ajudar. Tem alguns estudos que mostram ação anti-helmíntica, então se for uma opção que o paciente não tem acesso a algum remédio,
para somente tem a suspeita ou confirmação de uma infecção hemítica, pode tentar usar ela também, embora não seja a primeira opção, e até um pouco de analgesia também. Mas a gente pensa principalmente no sistema digestivo e pode ajudar na parte circulatória ou respiratória. Então, por exemplo, se a gente pensar no dia a dia, aqueles pacientes com uma indigestão mais crônica, às vezes que tem constipação ou fica sentindo que demora para conseguir a digestão mesmo. Para a obesidade, como ela tem um pouco de ação termogênica, pode ajudar. Claro, não vai ser o tratamento exclusivo, mas ela pode ser um auxílio. Ou então o paciente tem aquela sinusite, congestão de seios da face, está com um tosse frequente. As febres, eles podem ajudar. Um resfriado também pode ajudar um pouco. Mas, como eu falei, como ela tem uma ação um pouco mais no sistema gástrico, ela é um pouco mais estimulante, ela pode ter um pouco de ação de dor se a pessoa tiver gastrite. Então, quem tem gastrite ou histórico de úlcera gástrica, não é uma boa opção de usar. Ou tem algum tipo de inflamação no intestino, cistite, repetições, ele pode piorar. Então, nesse tipo de caso, seria melhor evitar. E eu deixei claro em quase todas, constipação, contraindicação na gravidez ou na lactação, que como a gente falou, não tem muitos estudos, e então a gente evita, porque se tiver alguma complicação, não tem como a gente realmente falar se foi a fisioterapia ou não. Então, nesses casos, de preferência não usar. Outra que é muito comum a gente ver, e esse até tem fácil nas farmácias também, é a passiflora, né? Que é a do que vem do maracujá. Então, a passiflora mesmo foi depois chamada pelos jesuítas, né? Mas é a flor que a gente chama popularmente de maracujá. Geralmente a parte mais usada são as folhas, mas também pode usar os frutos em formato de suco, mais para o dia a dia, mas para a parte medicamentosa, as folhas são melhor. Então, ela já tem alguns estudos comprovados, por isso tem muitos remédios à base dela também na farmácia, principalmente como um sedativo leve ou um ansiolítico leve. Então, aquele caso de uma ansiedade mais reativa, uma coisa mais leve, ela pode ajudar. Aquele caso também de uma tensão mais nervosa, inquietação, uma dificuldade para dormir. Ela também pode ser usada como um antiespasmódico, no caso de cólicas também ela pode ser usada. Como que a gente faria o uso dela? O recomendado seria o chá com 4 a 6 gramas de folha, e aí colocaria uma xícara de água, pode ser com mais ou menos 100 ml de água quente, né? Deixa em infusão e depois toma ela. De preferência umas 2 vezes ao dia, e se o foco principal for o sono, então poderia usar ela mais à noite. Se o paciente tiver acesso também ao pó seco da erva dela, que geralmente essas lojas de produtos naturais têm, aí é uma opção também. Aí seria quase o extrato seco mesmo, né? 250 miligramas até 1 grama no máximo, 3 vezes por dia. Aí pode ser com água natural ou em formato de infusão, como se fosse um chá também. Aí esse também é a mesma ideia. Se você está pensando, por exemplo, na parte de uma ansiedade durante o dia, aí ele pode dividir 2, 3 vezes ao dia. Se o foco for mais o sono, pode concentrar uma dose maior à noite para ajudar mais com o sono. A ortiga, eu trouxe ela, embora não seja tão comum na nossa região, somente no sul e sudeste é mais comum encontrar ela, mas também teria um acesso fácil nas lojas de produtos naturais, ou então se o paciente tiver algum familiar, né, do interior, do sul, do sudeste, que possa trazer também para eles. Então, a ortiga ela tem uma atividade somente anti-inflamatória, então, principalmente para dores, ela pode ser usada, aquela dor aguda. Tem uma ação antidiurética, hiperglicemiante, analgésica e até um anestésico local. Então, quando a gente pensa em uso interno, a gente pode usar ela como suporte nas doenças reumáticas. Então, um paciente que tem uma doença reumática, como a própria artrose, que tem aquela dor, ela pode ser usada para ajudar com aquela dor constante. Ela pode ser usada também para irrigação para terapias do trato urinário baixo, aquelas infecções urinárias recorrentes. Pode ser usada também para prevenir litíase urinária. Tem alguns estudos que mostram que o chá dela, né, ajuda. E quando está pensando na terapia externa, ela pode ser usada também para dor local. Então, se o paciente às vezes tem uma artrose, uma artrite nas mãos que causa muita dor, pode ser usada externamente como um auxílio para essas dores. Então, a gente vai pensando no uso interno. A infusão, ele pode usar, né, de 8 a 12 gramas do pó mesmo, em forma de chá ou infusão. Se conseguir o pó, 2 a 4 gramas ao dia, dividido em 2 a 3 tomadas também. A tintura, geralmente, teria que ser mandado manipular, mas usaria de 2 a 6 ml, 3 vezes por dia.
ou extrato seco, que às vezes até encontra na farmácia ou em farmácia de manipulação, 250 a 700 miligramas ao dia, também dividido em 2, 3 tomadas. E se estiver pensando no uso externo, pode ser com tintura ou compressas, aplicar sobre a região dolorida também de 2 a 3 vezes ao dia. Mas quando a gente pensa na contraindicação, a terapia de irrigação, né, elas são contraindicadas somente se tiver edema de origem cardíaca ou renal. Então, esse não é muito comum a gente usar no dia a dia. E também a gravidez, lactação, que a gente evita o uso, a não ser, claro, se você tiver uma experiência boa com isso, se tiver segurança, pode usar, mas geralmente a gente evita, porque principalmente se tiver alguma complicação, mesmo que não tenha nenhum estudo falando que elas causam, não tem nenhum estudo comprovando que elas são seguras. A gente evita. Tem outro, também é muito comum de achar, principalmente nas farmácias agora, que farmácias normais mesmo, que é o arpagofito, né, popularmente conhecido como a garra do diabo, ela tem uma ação anti-inflamatória boa, é analgésica, então é antirreumático, antiartrítico, então ela é muito usada em dores crônicas, principalmente dores crônicas de origem de artrose ou artrite também. Ela pode ser usada como estimulante do apetite, ela pode ser usada também, alguns estudos mostrando como antihipertensiva e antiarrítmica, mas o foco geralmente do uso dela é pensar na parte das dores. Então, se tem essas desordens do sistema locomotor, se tem uma artrose, tendinite, artrite, gota, lombalgias, reumatismos em gerais, como ela tem um pouco de ação muito próxima dos anti-inflamatórios, ela tem um pouco de ação também nessa parte de perda de apetite, porque ela tem um estímulo maior na parte gástrica. Então, no extrato seco, que é a forma mais fácil de achar nas farmácias normais, ou até na farmácia de manipulação, o recomendado seria 1,5 gramas ao dia. Então, geralmente ele tem um pouco de 750 miligramas, né? Tomaria 2 vezes ao dia, ou de 500, 3 vezes ao dia. Mas como eu falei, se o foco não foi esse, conseguir ela em pó também, aí usaria 4,5 gramas ao dia, também dividido em 3 tomadas. Poderia fazer também na infusão, como se fosse um chá, e tomaria 3 vezes por dia. Como eu falei, ela tem uma ação das plantas que a gente tem, uma das que são mais próximas ao anti-inflamatório não esteroidal. Então, principalmente na parte de úlcera gástrica, gastrite, seria contraindicado, porque ele pode piorar essas situações, principalmente o uso prolongado dela. E colelitise também é bom ter um cuidado maior, porque ela pode estimular a contratura da vesícula e causar alguma crise. E esse, como a gente tinha conversado nas primeiras aulas, geralmente o fitoterápico seria bom você usar, se for usar um tempo crônico, uns 3 meses, depois trocar ou suspender. Esse em especial por essa ação dele um pouco mais anti-inflamatória. Então, os efeitos colaterais mais comuns são essa parte de subgástricos leves e é raro, mas algumas pessoas podem ter reação alérgica. Então, nesse caso, também teria que ser interrompido. A interação medicamentosa dela, em especial, por ela já ter o mais fácil na farmácia, já tem um pouco mais de estudos. Não está muitos registros sobre a interação dela direto com a medicação, mas, em teoria, ela poderia atrapalhar os tratamentos cardiológicos, com hipo ou hipertensivos. E, novamente, a gravidez e a lactação, a gente evita o uso. Um outro que às vezes consegue também achar já medicações mais fácil é o cari, né, que popularmente é chamado de unha de gato. Ela também é pensada na parte de dor, então somente doenças inflamatórias crônicas, como artrite, reumatoide. Ela tem uma ação imunoestimulante, então para disfunções imunes ela pode ajudar. Então, paciente que está fazendo tratamento para quimioterapia ou que tem o tratamento para o HIV, ele pode ajudar por ter uma ação imunoestimulante. Então, se a pessoa tiver acesso ao pó dela, geralmente recomendaria de 500 a 1,5 gramas ao dia, também dividido em 2 a 3 tomadas. Ou se tiver acesso ao extrato seco, 250 a 700 miligramas também por dia, sempre preferente dividir entre 2 a 3 tomadas. Evitar usar tudo de uma vez só. Então, essa araucária, ela não solubiliza, né, na presença de acidez gástrica. Então, ela é desaconselhável o uso como de antiácidos, porque senão ela pode não ter uma ação boa. E também, de preferência, evitar o uso de ciclosporina ou outras drogas imunossupressoras, exatamente para ter essa ação um pouco imunoestimulante. E por ter essa ação imunoestimulante, evitar usar ela 2 dias antes ou 2 dias depois da quimioterapia. E, claro, a gravidez e lactação também a gente não faz o uso.
E a última que eu trouxe aqui é o açafrão, é uma que já é, acho, uma das mais popularmente conhecidas, que muita gente já faz o uso dela. Ela também tem na farmácia, somente, às vezes até a curcumina já isolada, que seria um dos princípios ativos. Como a gente falou na aula teórica, né? Teoricamente, a planta como inteira tem uma ação melhor do que o princípio ativo dela isolado. Mas ela tem várias ações. Ela tem uma ação antioxidante, ela pode ser usada imunizante, antialérgica, anti-inflamatória. Por isso, em algum daqueles xaropes, pensando na parte de infecções, tinham açafrão. Tem alguns estudos, talvez, sobre a ação anticancerígena, embora nada muito usado, mas já tem muito estudo, somente com câncer de mama, mostrando que o uso dela durante o tratamento de câncer de mama dá uma maior qualidade de vida para o paciente. Ela pode ter uma ação tônica da memória, cognição, uma ação neuroprotetora, tem a ação na digestão também, e ele também pode aumentar um pouco a produção de bile e o estímulo da vesícula biliar, por isso ela tem uma ação colérica. E já tem alguns estudos também que mostram que ela tem uma ação cicatrizante, antisséptica, por isso ela pode ser usada como tópica também em algumas feridas para ajudar na cicatrização. Então, a curcumina, né, que é um dos principais princípios ativos dela, ela pode reduzir a inflamação e a dor no paciente com câncer de mama e com sintomas musculoesqueléticos induzidos pela aromatase. Então, por isso que esses estudos mostram que o uso da curcumina ou de algum componente de açafrão durante o tratamento ajuda. E também já tem muitos estudos pensando na parte de artrose, de artrites crônicas, que ela ajuda principalmente a reduzir as dores também. Então, a gente pode usar principalmente em sinusites, rinites, bronquites, então infecções de via aérea superior, casos de alergia ou também reumatismos e artroses como adjuvantes também no tratamento. Então, o uso tópico dela, ela pode ser usado como uma ação anti-inflamatória ou cicatrizante. Então, tem como fazer banho, imersão, né, ou chás ou óleos medicamentais com um pó fino. Ele pode ajudar, só tem que tomar um pouco de cuidado que o açafrão pode manchar muito, né? Tanto a pele quanto o produto, ou uma roupa, alguma coisa tiver contato, então é bom ter esse cuidado com mancha. E se depois de tomar fizer esse banho dele, sempre lavar bem a pele depois. Também já tem estudos que mostram que assaduras em criança ele pode ajudar, tem uma ação boa na cicatrização, então pode ser usado o banho com a decocção em açafrão também para ajudar. Então, como é que a gente usaria isso no dia a dia? Se o paciente tiver o pó do açafrão, então seria de 500 a 1 grama por dia, também dividindo 2 a 3 vezes. Aí ele pode ingerir com água, com mel, com leite, o que ele achar melhor. Pode fazer uma infusão, né, uma xícara 2 a 3 vezes por dia também, desde que tenha essa dosagem dele. Se preferir, pode fazer uma decocção com ele também. Também usar 2 a 3 vezes por dia a xícara, com ele fervendo com água ou com leite. O extrato seco também, igual eu falei, tem na farmácia que consegue, ou na farmácia de manipulação. Geralmente, se for escolher por uma farmácia de manipulação, costuma ter um preço mais em conta, seria de 250 a 500 miligramas 2 vezes ao dia. E se for usar o uso externo, seria ou óleos medicamentados com ele, ou pós finos, ou então compressas e banhos para ajudar na cicatrização. E as contraindicações, então, sem pensar na gravidez, lactação, a gente evitar o uso. E o açafrão, a maioria das plantas pode ter uma ação anticoagulante, né, mas o açafrão tem uma mais conhecida. Então, realmente, se o paciente estiver fazendo uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulantes, talvez seria um cuidado maior, ou começar com doses baixas, ver como é que ele responde, ou realmente a preferência por outra opção, para evitar algum tipo de sangramento mesmo. Além disso, como ele tem essa ação de estimular a contratura da vesícula biliar, se tiver colelitíase, cálculos biliares, talvez evitar o uso dele. Com úlcera também, talvez tenha um cuidado maior, tanto para ela poder estimular, mas como ter essa ação anticoagulante, poder desencadear algum sangramento. Em caso de icterícia aguda, como a maioria das plantas, né, ela também é processada pelo fígado, se não sabe a causa da icterícia, é bom evitar ela, assim como a hepatite. E está de pré pós-operatório de cirurgias eletivas também pela ação anticoagulante dela. Não tem nenhum tipo de complicação. Então, esse foi o que eu trouxe para a aula de hoje. Eu falei alguma coisa mais prática para a gente usar no dia a dia, pensando em coisas que você pode pedir para o seu paciente fazer em casa mesmo e usar. Quem se interessar e gostar, eu recomendo até depois procurar novos cursos de fitoterapia, tem cursos mais extensos, mais práticos, pode ajudar no dia a dia. Mas esse eu acho que para um começo, para você até ver como os pacientes respondem, que geralmente a adesão é boa,
Acho que é uma boa forma de tentar. Então, obrigado a todos.